Bom dia, irmãs. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos iniciar mais uma semana do nosso devocional. Amém. Mais uma semana que se inicia para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de hoje está em 2 Samuel 24, capítulo 24, do versículo 21 ao 25, que diz assim: E disse a Araúna: Por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: O Senhor, teu Deus, tome prazer em ti. Porém, o rei disse a Araúna: Não porei por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que me, que me não custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Amém, irmãs? Recomendo que vocês meditem hoje, segundo Samuel 24, todo o capítulo, amém? Pois no início do capítulo fala aonde Davi resolveu apontar os seus militares, sabe? Por algum momento, por mais que Davi, em todas as lutas, todas as batalhas que ele enfrentou, ele sabe que quem estava junto dele, ele deu a vitória, foi Deus. Ele resolveu apontar quantos homens ele tinha, sabe? No exército dele, como se a força dele fosse maior que a de Deus. E então ele veio a pecar perante Deus. Só que quando, ele soube o número de homens que ele tinha, ele se arrependeu, ele se deu conta que ele estava pecando contra Deus e que a força não vinha de homens, não vinha dele, e sim do próprio Deus. E aí Deus o castiga pelo seu pecado, só que Deus dá a alternativa dele, escolher entre 3 pecados, entre 3 castigos. E Davi escolheu o castigo onde Deus colocaria a sua mão sobre o povo e largaria as pestes, pois ele sabe que Deus tem misericórdia do seu povo. E assim aconteceu. Deus, levou a peste para o povo, do qual matou, morreram algumas pessoas inocentes pelo pecado que Davi, cometeu. Só que daí me chama a atenção nos versículos que nós lemos, aonde o Senhor pediu que para que cessasse aquele castigo, Davi erguesse um altar de adoração. E a única terra que sobrava, onde ainda não teria o castigo, foi na terra de Araúna, onde Davi chegou para comprar aquela terra para poder levantar um altar de adoração. Só que quando ele chegou até lá, Araúna disse que não o cobraria, que entregaria gratuitamente. Só que Davi vem e diz que não, que ele queria pagar. Na versão mais atualizada, ele vai dizer assim, eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custaram nada, sabe? E essa palavra o Senhor me entregou ontem, antes do culto de adoração. E aí eu fiquei muito refletindo muito sobre isso desde ontem. Muitas vezes nós queremos estar nos caminhos do Senhor, mas a gente não quer que nos custem muita coisa, sabe? Nós não queremos renunciar de muita coisa. Só que essa fala de Davi, ela tem que vir, sabe, ser para nossas vidas também, sabe? Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custaram nada. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, uma adoração que não me custe nada. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, uma oração que não me custe nada, uma vida que não me custe nada, sabe? Porque sabemos que para estar nos caminhos do Senhor nós precisamos renunciar, nós precisamos nos desfazer de nós mesmos, então nos custa algo. Mas muitas vezes nós não queremos que custe, sabe? Nós não renunciamos o nosso ego, nós não renunciamos as nossas vontades, o nosso querer, sabe? E não é isso que o Senhor nos ensina.
pois para estarmos alinhados à vontade dele precisa nos custar algo. E ontem era culto de adoração. E também o Senhor vem colocando no meu coração, no coração do pastor, para que esses cultos venham a ser uma busca incessante do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha como um fogo e isso seja evidente na igreja. E só que para isso acontecer, as pessoas precisam renunciar ao seu eu, renunciar aos seus erros, confessar ao Senhor que pecaram, assim como Davi fez, para que o Senhor venha nos perdoar e que a gente possa estar santificado para poder que o Espírito Santo haja da forma que ele precisa agir em nossa vida, sabe? Que ele tenha total liberdade para agir sobre nossas vidas. Só que quando eu vejo um culto de adoração como o de ontem, a gente normalmente vê pouquíssimas pessoas buscarem um culto como o de ontem. Quando se fala culto de adoração, normalmente, quase todos eles, assim, 100% de frequência, nós temos somente da minha família e da família do irmão Angela e irmã Kalili, sabe? Que eles não faltam nunca. E aí eu fico às vezes entristecida, sabe? De pensar assim, um culto onde Deus derrama tanta glória, tanto poder, mas nos custa mais um dia da semana, nos custa deixar as nossas casas, os nossos afazeres e estarmos na presença de Deus, sabe? E estarmos ali adorando Ele. E às vezes a gente não quer, sabe? Que custe isso. Ah, é mais um dia na semana, eu estou cansado, eu tive o meu serviço, um dia cansativo, eu não vou reservar mais um dia da semana para estar na presença de Deus. Só que se não lhe custar nada, como você vai querer ter os mesmos benefícios, vamos dizer assim, ou que o Espírito Santo haja da mesma forma na sua vida do que vai agir na forma da vida de quem está buscando? Conforme te custar, você vai receber. Se não te custa nada, você não valoriza, sabe? Você, normalmente, quando aquilo vem muito fácil, as pessoas costumam não valorizar, não dar o valor devido para aquilo. Por isso, sim, devemos sacrificar algo que nos custe. E estar mais um dia na casa do Senhor nos custa realmente, sabe? Poderíamos estar descansando, fazendo outras coisas, mas decidimos renunciar àquele dia e estar ali na busca do Senhor, adorando o Senhor, para que a nossa adoração suba até o Senhor como um bom perfume, sabe? E aí, irmãos, eu fico vendo assim o quanto muitas vezes nós impedimos de viver este extraordinário, sabe? Por não abrir mão de muitas coisas. Muitas vezes também a nossa vontade opera tanto que a gente não consegue nem viver as promessas que o Senhor tem sobre nossas vidas, porque nós queremos fazer o que nós queremos, o que nós achamos que é correto, não o que o Senhor nos orientou. Só que aí a gente quer aquela promessa que foi entregue através da palavra, através da vida do nosso pastor, enfim, nós queremos que aquela promessa se cumpra na minha vida. Mas eu não quero que me custe nada. Eu não quero renunciar a nada. Eu não quero sacrificar nada, sabe? Ou não pode me custar. Só que não funciona assim. A própria palavra do Senhor nos diz, ele prefere, sabe, obediência do que sacrifício. Mas se para mim obedecer, eu preciso sacrificar algo. Muitas vezes o obedecer é deixar o conforto do meu lar, estar na presença, na casa do Senhor, reunido com os irmãos, sabe? Renunciar ao meu descanso para estar na casa do Senhor, buscando a presença dele, para que as promessas venham se cumprir. Não adianta muitas vezes, sabe? Ontem até o pastor questionou bastante sobre isso também. De que adianta nós sermos levitas, sermos pregadores da palavra, sermos ministros de dança, se nós não estamos fazendo o que Deus nos ordenou, entende? A igreja diminuiu, mas alguém barrou você de fazer o seu chamado, de exercer o seu chamado? Alguém está te impedindo de servir ao Senhor? Bem pelo contrário, a igreja está aqui para que você venha servir ao Senhor, conforme o Senhor te ordena, mas você está disposto a sacrificar?
Você está disposto a orar, a te preparar para isso, para chegar no altar e oferecer um sacrifício agradável ao Senhor? Porque eu não posso simplesmente ter um dia, sabe, levar uma semana inteira, vamos dizer assim, do jeito que eu quero, fazendo as minhas vontades, não orando, não me santificando, e o dia que eu chegar na igreja, eu querer subir no altar e pensar que eu estou sendo um sacrifício agradável ao Senhor, se não me custou nada isso, sabe? Eu não me preparei para isso. Aí o que eu vou entregar? Eu vou apenas cantar? Eu vou apenas dançar? Eu vou apenas ler a palavra do Senhor e falar coisas ao vento? Ou eu vou me preparar, eu vou me santificar, vai me custar um preço para que eu chegue ao altar e este sacrifício valha ao Senhor, suba até o Senhor como um bom perfume, sabe? Eu preciso estar santificada para que quando eu subir no altar, independente de ter o altar físico ou não, existe um altar que quando eu tenha esta oportunidade em frente à igreja de prestar, sabe, desenvolver o meu chamado, eu não venha só dançar, eu venha ministrar. Eu não venha só cantar, eu venha ministrar. Eu não venha só ler a palavra, eu venha ministrar a palavra. Entende? O que acontece aqui tem que ser um transbordar do que a gente tem no secreto. E se não me custa nada eu ter o tempo no secreto, se eu não abro mão dos meus afazeres, da correria do meu dia a dia, de ter o secreto com o Senhor, o que eu vou transbordar? Se eu não tenho nada, eu estou vazio, eu estou vazia, eu não tenho um momento com Deus, eu não adoro dentro da minha casa, eu não ministro dentro da minha casa. Para mim, irmãs, no meu secreto é o momento onde a dança flui mais, é o momento onde eu canto melhor e aonde a pregação flui na minha mente muito melhor. Porque ali é eu e Deus, sabe? Eu converso com Ele como uma filha, eu renuncio, eu abro mão daquele tempo que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas me custa algo. E eu pago esse preço para estar na presença do Senhor. Então que todos hoje, ou todas vocês hoje venham refletir sobre isso, sabe? Paguem o preço. Não ofereçam sacrifícios que não estão custando nada a ti. Não chegue aqui no altar servir ao Senhor se não te custou nada. Se você não orou para ter aquele louvor, se você não orou para que o Senhor ministre a dança contigo, se você não orou para que seja o Senhor a entregar a palavra através da tua boca, sabe? Que seja o Senhor a entregar a oração através da tua boca, entende? Tudo que fazemos tem que ser para agradar a Deus. Tudo que fazemos tem que ser para nos render a Deus. Tem que ser uma oferta agradável a Deus. Então, que a partir de hoje nós venhamos refletir sobre isso e nos preparar para fazer a obra, para que o chamado do Senhor venha se cumprir nas nossas vidas, para que a promessa do Senhor venha se cumprir nas nossas vidas. Mas o nosso sacrifício tem que ter um preço. Nós precisamos renunciar de algo. Amém? Eu deixo essa palavra para vocês, só que ao mesmo tempo que eu estou entregando isso, mais uma vez, com muita tristeza, eu preciso falar com os irmãos sobre a mentira. Irmãos, a mentira precisa sair, irmãs, né? Desculpa, do nosso meio. O Senhor vem falando muito fortemente a mim, ao pastor, sobre a mentira. Infelizmente, por mais que às vezes você nos fale algo que você não quis falar, a verdade, o Senhor nos traz a verdade. Tudo que é oculto e escondido será revelado. A verdade sempre vai ser o melhor caminho. Nós somos filhas de Deus. Filhas de Deus precisam andar na santidade com a verdade. Amém? A mentira não pertence a Deus, somente a Satanás. Então, que nós venhamos ser libertas de toda mentira, de todo o engano, de tudo que a gente pensa assim, não vou contar, vou esconder, sabe? Que nós venhamos ser verdadeiras irmãs,
verdadeiras filhas de Cristo, confessando os nossos erros, falando a verdade, para que assim também estejamos sacrificando algo. Às vezes parece que a mentira é o melhor caminho, mas não é. A verdade sempre será o melhor caminho. Então eu peço em nome de Jesus que, se por algum momento você pensou que a mentira era o melhor caminho, que este mal caia por terra em nome de Jesus e que você venha ser verdadeiro, verdadeiras, falando o que convém, o que é o correto aos olhos do Senhor. Amém, irmãs? Eu quero estar orando com vocês neste momento e entregando este devocional. Amém? Senhor, meu Deus amado, neste momento, Pai, eu oro, Paizinho, e agradeço pela oportunidade de estar iniciando mais uma semana do Teu devocional, Pai. Pela oportunidade de estar aqui entregando a palavra que o Senhor me deu, Senhor. Pela oportunidade de estar trazendo a orientação que o Senhor quer entregar a cada filha amada, Pai. Paizinho amado, eu consagro nas Tuas mãos e entrego a vida de cada filha, Senhor. De cada filha que assiste o Teu devocional, de cada filha que participa do devocional, de cada filha que interage no Teu devocional, Senhor. Que o Senhor venha estar nos cobrindo do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Pai amado, se em algum momento nós entregamos sacrifícios que não nos custou nada, nós viemos Te pedir perdão, Senhor. E que o Senhor nos ensine, Paizinho, a entregar sacrifícios que nos custe, Senhor. Que o Senhor nos ensine a renunciar, Paizinho. Que o Senhor nos ensine a sermos verdadeiras, Senhor. Que o Senhor nos ensine a sermos filhas obedientes a Ti. Que não façamos a nossa vontade, mas a Tua, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Oh, Santo Deus, quão grandioso e misericordioso Você é. Pois o Senhor, mesmo sabendo que somos falhas e pecadores, o Senhor está disposto a nos perdoar. E neste momento eu Te peço perdão, Senhor, pelos meus erros, e que Tuas filhas também venham Te pedir perdão neste momento, por todos os erros e falhas que tenham cometido, Pai. Santo Deus, derrama da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor. Oh, Santo Deus, nos ensina, Senhor, a sermos a cada dia mais obedientes à Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Nos ensina, Senhor, andar no Teu caminho, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ser um verdadeiro sacrifício que o Senhor venha receber. Santo Deus, eu entrego tudo nas Tuas mãos. Entrego esta semana de devocional que está começando. Entrego o final de semana que está começando também, Senhor, nas Tuas mãos. E que seja o Senhor estar cuidando de nossa casa, de nossa família, de nossas vidas, Senhor. Se as Tuas filhas estão passando por alguma dificuldade, Pai, por alguma enfermidade, Senhor, que seja o Senhor estar junto delas, Senhor, dando alívio, dando a cura, dando a vitória, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu Te agradeço, Senhor, e Te peço para que o Senhor fique conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãs? Eu entrego este devocional para vocês e peço que vocês venham orar cada dia mais, buscar a cada dia mais, se render a cada dia mais ao Senhor, ser obediente a cada dia mais ao Senhor. Nunca esqueçam que o Senhor nunca nos mandará a caminhos que nos afastem da presença dEle. Tudo que nos afasta de estar congregando, de estar cultuando, que não nos custa nada, não é o caminho do Senhor. Amém? O caminho que o Senhor tem a nós, Ele nos leva em direção a Ele, não ao contrário. Então, que Deus abençoe a todas, uma ótima sexta-feira e até os próximos devocionais. Em nome de Jesus, amém.